chegou agora, agradeço de coração o carinho, o prestígio. A gente já se conhece, não é desse carnaval, é de muitos carnavais, não é mesmo? E a jornada de psicologia é um evento que surgiu para a gente conversar sobre o fazer do psicólogo escolar. Tendo em vista que o nosso fazer hoje, né, o fazer do psicólogo escolar, ele encontra-se permeado aí de muitas dúvidas, de muitas dificuldades, né? A gente chega na escola e a gente pensa, caramba, o que que eu faço agora? O que que eu vou fazer a partir disso? O que que eu vou fazer a partir daquilo? Então, eu costumo dizer que a gente chega na escola e vai aprendendo ali nas demandas do dia a dia, nas demandas cotidianas, como é que a gente vai se resolver, o que é que a gente vai fazer. A gente não é preparado para lidar com as demandas que a gente encara, com as demandas que a gente vivencia no nosso dia a dia. Então, antes de a gente iniciar, vou explicar um pouquinho para vocês como é que vai funcionar a nossa jornada. Não sei se todo mundo que está aqui participou da primeira. A nossa jornada é um evento de 3 dias, né? Nesse horário, 20 horas, onde eu falo sobre o nosso fazer, uma jornada de imersão em psicologia escolar. Ano passado, os 3 dias foi falando sobre o fazer, sobre o papel do psicólogo escolar. Esse ano, um pouquinho diferente, eu resolvi criar a jornada e colocar em temas, né? Cada dia nós vamos ter uma temática. Então, hoje nós vamos conversar sobre o fazer do psicólogo escolar, sobre o nosso papel. Amanhã nós vamos conversar sobre o papel do psicólogo escolar e a educação inclusiva, tá? Então, amanhã nós vamos falar sobre inclusão. E vocês vão perceber, pessoal, que para cada aula eu já tenho um curso lançado, né? Então, por isso que eu pus hoje aqui transformando a prática do psicólogo escolar. Então, vocês vão perceber que para cada curso, para cada aula, né? Hoje, por exemplo, que é o fazer do psicólogo escolar, a gente tem o curso Transformando. Amanhã nós vamos falar sobre educação inclusiva, nós temos o curso de inclusão. E no nosso terceiro e último dia é quando eu vou fazer um lançamento do nosso aulão de planejamento escolar. Então, a jornada vai funcionar desta maneira. No terceiro dia, segunda grande pergunta, certificado. No terceiro e último dia, que será na sexta-feira, eu vou disponibilizar no final da aula, aqui por mensagem para vocês, o link onde vocês vão acessar o certificado, tá? E aí vocês vão conseguir ter esse certificado de horas para colocar na faculdade, quem ainda estuda, enfim. Tá? Então, de maneira geral, é assim que vai funcionar a nossa jornada ao longo de 3 dias, desses 3 dias, tá bom? Então, se vocês receberem mensagem dos colegas, eu estou recebendo algumas aqui, muita gente ficou de fora hoje, infelizmente. Vamos ver se a gente consegue disponibilizar a aula para quem ficou de fora assistir amanhã, e eu garanto que amanhã já vai estar tudo resolvido, vou fazer o possível para resolver, e a gente conseguir ter uma jornada com todo mundo que se inscreveu e que queria estar aqui com a gente hoje, certo? Seguindo. Bom, a grande maioria já me conhece, não é novidade para ninguém, mas tem muita gente nova também. Eu me chamo Tatiane Fernandes, sou psicóloga escolar e educacional. Não atuo hoje só com psicologia escolar, tá? Atuo na área da psicologia escolar há mais de 8 anos, mas paralelo, eu sempre trabalhei na clínica infantil. Hoje, na clínica infantil, eu atuo com autismo, tá? Por isso que eu sou aí, tenho uma especialização em análise do comportamento aplicada. E essa especialização me ajudou muito, muito, muito
a construir a minha identidade profissional quando eu penso em educação inclusiva, quando eu penso nesse processo tão importante na escola, que é esse processo de inclusão, e tão rejeitado, né? Quem atua aí com a escola sabe que a maioria das vezes eu falo que a educação inclusiva é para inglês ver. Infelizmente, na maioria das escolas, a gente finge que está fazendo um trabalho ali inclusivo e, na verdade, a gente está fazendo tudo menos o que deveria ser essa verdadeira inclusão, mas isso é assunto para amanhã. Também sou especialista em desenvolvimento infantil, sou educadora parental em disciplina positiva, fiz com a Fernanda Ali, e foi uma formação também importantíssima na minha atuação, para eu estar aqui hoje falando com vocês, porque foi quando eu consegui aí entender um pouco mais desse processo, principalmente de orientação de pais, de orientação parental. E atualmente, né, sou mestra, para fechar, sou mestra em psicologia pela Universidade Federal do Amazonas, e no meu mestrado eu estudei a psicologia escolar, tá? Então, pessoal, eu ponho essa frase, né, que eu sou apaixonada pela escola e eu defendo a presença do psicólogo nesses espaços para propor ações que transformem a escola em um espaço leve, feliz, agradável e potente para todos que participam dela. E é isso que eu quero construir aqui com vocês hoje, que a gente consiga sair da nossa jornada, se não hoje, no primeiro dia, eu já quero deixar essa sementinha. Opa, já quero deixar essa sementinha aqui para vocês hoje, mas que ao final da nossa jornada a gente saia com esse sentimento de que é possível transformar a escola, é possível transformar a educação num lugar leve, feliz, agradável e potente para todo mundo que participa nela. Continuando, o que eu quero como psicólogo escolar? A nossa primeira grande pergunta, né? A nossa primeira grande reflexão. Tem pessoas para... O que eu quero como psicólogo escolar? Quero deixar essa reflexão para vocês. O que eu quero? Quando eu olho para a minha atuação, em qual lugar eu me vejo? Como eu me vejo enquanto profissional? O que eu almejo com a psicologia escolar? E aí, pessoal, cada cabeça vai ser uma sentença. Vai ter pessoas que só pensam em dinheiro, né? Que olham para a psicologia escolar e vão querer fazer dinheiro a todo custo. Tem pessoas que querem fazer clínica na escola, que chegam na escola e acham que o seu lugar na escola é um lugar clínico. Tem pessoas que chegam na escola e olham para a escola como um lugar potente para a gente conseguir desenvolver a criança e o adolescente. Então, o seu olhar vai definir que tipo de psicólogo escolar você vai ser. Se você é uma profissional que chega na escola com a vestimenta clínica, né, querendo fazer clínica na escola, querendo seguir um padrão clínico, que a gente tenta desconstruir isso ao longo do período, com certeza você vai ser um profissional perdido na escola, porque as demandas da escola não passeiam pela clínica. As demandas da escola, a gente precisa superar sempre a queixa individual para sair desse formato clínico, desse formato robusto. Só um minutinho. Então, a primeira reflexão que precisa ficar para a gente é essa, né? O que eu quero, como eu me vejo. A partir disso, pessoal, a gente vai começar, aliás, a construir a nossa identidade profissional. Primeiro, a gente precisa pensar o que eu quero, como eu quero, onde eu vou chegar, para então a gente conseguir construir a nossa identidade profissional. Então, hoje eu deixo essa reflexão para vocês, né? O que eu quero como psicólogo escolar?
onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, né? Como eu me vejo nesse papel, como eu acho que o meu trabalho vai impactar as pessoas, como eu acho que o meu trabalho vai alcançar as crianças, como eu acho que o meu trabalho pode alcançar as famílias e as comunidades. Tá? Então, vamos pensar sobre isso. Quando eu entrei na escola, a primeira vez, antes que sempre me perguntam, né? Cuidado aqui também. Você já atuou em rede pública? Você, na sua escola, você fala, parece que tudo é tão incrível. Gente, nem sempre foi assim. Escola não é um mar de rosas, tá? Na escola a gente passa por dificuldades, na escola a gente passa por desafios. Na escola pública, por exemplo, a gente também passa por desafios. Então, os desafios, eles são cotidianos, eles acontecem o tempo todo. E tudo vai depender, a gente precisa olhar sempre para esse começo, do que eu quero como psicóloga. Quando a gente entende isso, a gente percebe o quanto a gente é capaz de superar ou não esses desafios, tá? Então, vou deixar essa reflexão para vocês. A partir disso, quem é, então, a psicóloga escolar? Vamos pensar em quem é esta profissional. A psicóloga escolar, pessoal, ela é aquela profissional ou psicóloga escolar, estamos tendo a presença de bastante psicólogos nessa jornada. Na jornada anterior, a jornada era majoritariamente construída por psicólogas. E aí, quem é esse profissional? Né? Quem é o psicólogo escolar? O psicólogo escolar, ele é um profissional que acredita na educação. Ele é um profissional que acredita que saúde mental é possível ser fator de prevenção. Ele é um profissional que vai ali fazer a mediação. Na maioria das vezes, na escola, turminha, na maioria das vezes, o psicólogo escolar, ele vai ser o profissional que vai fazer ali a rede, né? Que vai fazer, de fato, uma ligação entre os profissionais. Às vezes, os profissionais na escola não se falam, se enxergam como rivais. Então, o coordenador pedagógico que não fala com o pedagogo, que não fala com o psicopedagogo, que não fala com fulano. E, na maioria das vezes, o psicólogo, ele vem a ser esse profissional que vai estar junto, que vai fazer essa ponte, que vai diminuir essas barreiras, tá? Ele é o profissional que faz a mediação, que tem um olhar crítico, é aquele que trabalha em equipe e acolhe as demandas com um olhar qualificado, com um olhar direcionado, com um olhar ali voltado para as demandas da nossa escola, para a realidade da nossa escola. E ele é aquele que tem habilidade de escuta ativa, diálogo e empatia. Esse é o psicólogo e a psicóloga escolar, tá? Agora, rapidamente, eu coloquei um pouquinho de contextualização aqui para vocês, um pouco de história. A psicologia escolar e educacional, ela é uma especialidade reconhecida pelo nosso conselho, tá? Então, hoje, nós já somos uma especialidade reconhecida. Só que antes disso, pessoal, quem fala muito sobre isso, eu trouxe inclusive um livro dela aqui para gente, que eu vou falar um pouquinho lá na frente, é a professora Cleise Marinho, tá? Então, a professora Cleise Marinho, ela coloca que antigamente a profissão, ela tinha um caráter extremamente individualizado, extremamente voltado ali, adotando explicações de caráter biológico para as dificuldades de aprendizagem. Então, antigamente, a nossa profissão, ele tinha esse olhar puramente clínico, né? Esse olhar individual, onde cada um ali, onde o psicólogo profissional, ele ia para a escola com um único viés, né? E o viés era qual? Diagnóstico. O viés, ele era puramente diagnóstico. Então, o olhar, ele era um olhar direcionado
sempre as queixas individuais. Então, a nossa atuação ela era extremamente individualizada. A partir da década de 50, a gente começa a perceber uma alteração. Só um minuto, turminha. A gente começa a perceber uma alteração, a gente começa a perceber uma mudança nesse olhar. Muitas questões começam a se modificar no sentido de ampliar a compreensão acerca da dificuldade de aprendizagem. São muitos computadores aqui para a gente administrar. Então, a partir desse período, a gente começa. Já voltou, Érica? Foi uma pausa aqui para organizar os computadores. Então, a partir desse período, a nossa atuação ela começa a se modificar. Ela começa a ser construída com um novo olhar, que é o que nós chamamos de uma psicologia crítica, que é a vertente que eu sigo, né? Que eu defendo, que é a vertente aí que tem as nossas grandes inspirações, pessoas que são referências na nossa área, professora Cleise Marinho, professora Raquel Guzzo. Então, de defender essa psicologia crítica. O que é essa psicologia crítica? É eu superar essas queixas individuais, é eu trabalhar as demandas dos meus alunos numa perspectiva coletiva, é eu sair desse campo de diagnóstico e entender o que mais pode estar por trás desses comportamentos. Como é que é a relação dessa criança em casa? Como é que está a metodologia desse professor? Então, eu saio desse cenário onde eu só culpabilizo o meu aluno pelas suas dificuldades de aprendizagem e eu passo a olhar outros contextos que também fazem parte dessa criança, desse adolescente. Afinal de contas, ele é constituído de uma série de outros fatores. Ele não é constituído ali só da escola, por exemplo. Tem família, tem casa, as relações, tem os amigos, tem a sua comunidade, tem o bairro que ele mora. São muitas vivências cotidianas para a gente reduzir esse aluno a um único fator. Então, a professora Cleise Marinho e a professora Raquel Guzzo, elas trazem muito essa perspectiva para a gente pensar, né, de superar essas queixas individuais, superar esse olhar e olhar realmente com um olhar mais crítico de fato para as demandas e para a realidade que a gente vai enfrentando e vivenciando na nossa escola. E a partir disso, como é que fica, então, a nossa atuação, né? O que é esperado da nossa atuação? Espera-se, antes de tudo, é importante que a gente saiba que a nossa atuação, que as nossas contribuições dentro da escola, elas precisam ser respaldadas no compromisso social, nos direitos humanos, no respeito à diversidade. A partir disso, o nosso trabalho ele deve ser fundamentado em uma dimensão institucional. Portanto, peço que, acho que é aqui que tem algum microfone ligado. Portanto, turminha, quando a gente consegue superar essas queixas individuais, a gente está acolhendo demanda, né? A gente está respeitando a diversidade, a gente está respeitando a individualidade do nosso aluno, a gente está respeitando a individualidade do nosso professor também. Então, dentro desse processo educacional, a gente precisa considerar
todos os elementos que constituem aqueles que fazem parte do chão da nossa escola, tá? Então, a gente precisa ter esse entendimento de onde essa criança mora, de onde ele vem, quais são as dificuldades dessa família, isso principalmente na rede pública de ensino. Então, a gente precisa ter esse olhar para que a gente consiga, a partir disso, sim, construir uma identidade de profissionais críticos e que tenham uma leitura da realidade, né? E leitura da realidade é perceber essa realidade, considerar os acontecimentos sociais, considerar os elementos que constituem aquele sujeito, para a partir disso a gente conseguir adotar práticas que visem as potencialidades do desenvolvimento de cada um, tá bom? Vamos seguir. E aí a gente chega na esperada prática, tá? Lembrando que eu estou colocando essa contextualização aqui para a gente ter um entendimento geral, para não chegar falando de prática sem embasar. Como uma profissional que acredita numa psicologia contextualizada e crítica, eu preciso trazer um pouco de contextualização para vocês, e espero que depois vocês busquem muito, que vocês corram aí atrás de fomentar a prática de vocês com os nossos referenciais teóricos. Então, eu sempre sugiro os livros da editora Alínea. Então, a editora Alínea é a editora que publica os nossos livros em psicologia escolar. Eu estou procurando o meu aqui, que eu escrevi um capítulo, mas não estou achando. Depois eu vejo onde ele está. Inclusive, eu tenho um dos livros da editora Alínea, eu escrevi um capítulo onde eu falo sobre bullying. E aí vocês coloquem lá, editora Alínea, psicologia escolar, vai aparecer uma sequência de livros voltados para a atuação do psicólogo escolar, tá? Então, tem um de capa amarela que fala, se eu não me engano, sobre o papel do psicólogo escolar na rede pública de ensino. Tem um outro que fala sobre o papel do psicólogo escolar, pensando aí as diferentes realidades. Então, tem vários livros que falam sobre o papel do psicólogo escolar. Eu não vou lembrar o nome dos livros agora, vamos tentar manter os grupos do WhatsApp ativos até sexta-feira, que eu tiro foto depois e vou enviando nos grupos para vocês, eu mesma, tá? Então, eu vou tirar uma foto dos livros e mando no Telegram e mando no WhatsApp para quem está nos grupinhos do WhatsApp, não se preocupem, tá? Mas, então, cheguei na escola, fui contratada, estou aqui no meu primeiro dia na escola. O que eu vou fazer agora, né? Qual é, se a gente fosse pensar em passo, em roteiro? Obrigada, Guilherme, deixou aqui o link da editora Linha para vocês. Mas daqui a pouquinho vocês olhem para não perder nada da jornada. Olhem atentos aqui, porque vocês são privilegiados que está todo mundo conseguindo estar aqui na sala hoje. Então, se a gente fosse pensar num passo a passo, né, num checklist, um checklist para quem está começando na escola. A primeira coisa seria conhecer a nossa equipe. Cheguei na escola, por onde começar? Primeiro passo, conhecer a equipe escolar. A primeira coisa que eu preciso fazer é conhecer a minha equipe. Eu preciso ter entendimento de quem vai trabalhar comigo, quem são os meus pares, né? Quem é que permeia o chão da minha escola? Quando a gente se dispõe a conhecer essas pessoas, e vamos entender, pessoal, que quem permeia o chão da escola, isso não se limita só ao professor ou à equipe pedagógica, tá? Eu estou falando de todos os atores que fazem parte da escola. Então, quando a gente se dispõe a conhecer, a gente já começa a pautar a nossa ação a partir da nossa vivência cotidiana.
Tá? Então, quando eu me disponibilizo, eu quero saber quem é o zelador, eu quero saber quem é a cozinheira, eu quero saber quem é a recepcionista, eu quero saber, quando eu me disponho a conhecer quem são essas pessoas, eu já estou promovendo uma prática contextualizada, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é conhecer a minha equipe, é saber quem faz parte da minha escola, quem vai estar comigo nesse processo, quem vai estar junto ali nessa jornada de trabalho que a gente vai desenvolver. Por que eu coloco isso como uma primeira etapa? Tati, você leu isso onde? Né? Como é que você sabe, vivência pessoal, quando a gente chega na escola e vai direto para a nossa sala e começa a executar os nossos trabalhos e começa lá a executar os nossos projetos, sem sequer se dispor a conhecer a nossa equipe, a gente cria um distanciamento. As pessoas olham para a gente com aquele olhar, como aquele olhar horizontalizado, como se a gente estivesse num lugar aqui acima. As pessoas não olham para a gente aqui de igual para igual, né? As pessoas entendem que a gente está no lugar acima e a gente não está no lugar acima na escola. Quando a gente se coloca nesse lugar, quando a gente quer estar nesse lugar, a gente gera muito mais distanciamento e vai ser muito mais difícil para a gente desenvolver a nossa prática, porque a gente não vai ter colaboração dos professores, a gente não vai ter colaboração dos profissionais, a gente não vai ter apoio, a gente não vai ter suporte. Então, a melhor coisa que nós temos para fazer nesse momento é entender que, para que eu consiga criar uma relação saudável, uma relação horizontalizada, para que as pessoas possam me enxergar como alguém que faz parte daquela vivência cotidiana escolar, eu preciso me dispor a conhecer essas pessoas, tá? E como é que eu posso fazer isso? Como é que eu vou conhecer? Pessoal, a gente não precisa de um mega evento para ser apresentado para conhecer o outro. A gente pode fazer isso de maneira informal, através de pequenas reuniões, de apresentações ou até mesmo de formações. Quando você tem aí uma estrutura, está chegando no começo do ano letivo e consegue aí colocar uma formação de repente, na semana pedagógica, e aí sim, talvez você consiga fazer isso através de uma formação, não tem nenhum problema. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não precisa ser difícil, não precisa ser um mega evento, a gente pode fazer isso a partir de pequenos encontros. Então, eu pus aqui para vocês, né? Esse encontro ele pode ser aberto a partir de encontros e oficinas pautados em temas encorajadores sobre empatia, sobre autoconhecimento, sobre regulação emocional e gerenciamento de modelos de comunicação, tá? Normalmente, como é que eu gosto de fazer particularmente? Faz tempo que eu não entro como novata numa escola, mas, em geral, eu gosto de reunir pequenos grupos. Então, eu chego na escola, a primeira coisa que eu faço é querer me apresentar para os professores. Vou até eles, faço uma atividade rápida. Se eu tenho uma sala, chamo todo mundo na minha sala, e aí improviso uma dinâmica bem rapidinho de aquecimento, para dar boas-vindas, bem calorosa, com um sorrisão no rosto. Faço alguma dinâmica de escrita, às vezes eu deixo um recadinho, e aí eu vou indo para os outros grupos, chamei os professores, vou chamar a gestão. Normalmente a gente já entra conhecendo os gestores, né? Mas se a gente não conhece, vou chamar a gestão, vou chamar a parte pedagógica, coordenador pedagógico, pedagogo e etc. E reúno esse grupo. Depois de reunir esse grupo, e aí vejo quem são os técnicos da escola. Tem enfermeiro, tem bombeiro, tem nutricionista. Vou conversar com essas pessoas, faço um grupo com as pessoas que cuidam, com os porteiros, que estão ali cuidando no dia a dia da nossa escola, zelando pela nossa escola, com as tias que estão na cozinha, me apresento para eles, falo o que eu estou fazendo ali, qual é o meu papel, qual o papel do psicólogo escolar, que eu conto com a parceria deles, que eles podem contar comigo. Então é isso, de maneira geral, eu faço pequenos encontros, nada mais de 30 minutos
minutos, porque vocês sabem que na nossa correria na escola, no cotidiano, tirando semana pedagógica, que é a semana que nós vamos entrar, eu começo as minhas semanas pedagógicas a partir da semana que vem. Então, tirando a semana pedagógica, a gente não tem tantos horários assim para ficar tanto tempo se apresentando ou conversando com os profissionais. Por isso que eu opto por fazer desta forma, tá? Chamando os professores, chamando pequenos grupos, e aí eu faço diversas dinâmicas e atividades, diversas não, seleciono uma dinâmica, uma atividade, às vezes eu deixo um bombom com uma mensagem, o mais importante é realmente o acolhimento, eles se sentirem acolhidos, eu deixo bem claro, principalmente para os professores, que eu não sou fiscal das ações deles, que eu não estou ali para fiscalizar, para ver o que eles estão fazendo, se está certo, se está errado. Eu estou ali para somar e para que juntos a gente consiga potencializar. Lembra o que eu falei lá no começo, lá na minha apresentação, para que juntos a gente consiga potencializar uma escola verdadeiramente inclusiva, saudável, feliz, potente e que vai aí desenvolver muito as nossas crianças, tá? Então, primeira etapa, cheguei na escola, conhecer a equipe escolar. A partir disso, tem um outro ponto que é bem importante, a gente chama de escuta acolhedora. Escuta acolhedora, pessoal, quando a gente pensa nessa escuta, nesse momento de escuta, a gente já imagina, eu vou para uma sala, vou ali ficar com o profissional, com o aluno, ou com a criança, sei lá, ou com o professor, ou, enfim. Essa escuta acolhedora nada mais é do que desenvolver competências para aquilo que a gente já sabe na psicologia, para aquilo que a gente é treinado na psicologia, não é mesmo? Que a gente chama de escuta qualificada. Então, ele se eleva para o desenvolvimento de uma sensibilidade de estar com o outro, de o perceber, de encontrar a pessoa ou o grupo ou a instituição por meio dos seus afetos e dos seus afetos e das suas histórias. Então, escuta acolhedora é eu estar disponível. É eu estar disponível ali para aquilo que aquela pessoa está trazendo para mim. O psicólogo, ele constantemente vai ser o profissional que vai ser parado no corredor, né? Que está ali, psicóloga, quero falar tal coisa. Eu, pelo menos, eu não sei vocês, eu vivo sendo parada no corredor, né? Então, psicóloga é isso, psicóloga é aquilo. E aí é importante que ou a gente, se você não pode dar uma atenção para aquela pessoa naquele momento, você fale, me procure daqui a tantos minutos, eu estou indo na sala X fazer tal coisa, mas eu volto aqui para ouvir você. Faça isso, pelo amor de Deus, mas não fique na hora, a pessoa está ali com você e você tá, já vou, diga para fulana que eu estou indo, avisa para ciclano que eu estou chegando, aí atende ligação e faz isso. Não façam isso, tá? Isso transmite uma sensação de falta de interesse. Parece que a gente não está se importando com aquilo que a pessoa está trazendo para a gente. Então, ou a gente vai parar, ou a gente tem tempo suficiente para ouvir aquela pessoa naquele minuto que nós estamos ali, ou a gente vai pedir para essa pessoa nos procurar depois, tá bom? Agora, ficar nesse formato, não. Escuta acolhedora não é só estar dentro da nossa sala. Escuta acolhedora é quando nós estamos também numa formação de professores, e eu vou falar sobre isso aqui, daqui a pouquinho na frente. Quando nós estamos em uma formação de professores, por exemplo, e eu permito que na minha formação não seja uma palestra. O que é uma palestra? Só eu falo. Só eu falo, e ninguém fala mais nada. E ninguém coloca suas dúvidas, e ninguém está aberto a nada. É quando eu permito que, em algum momento, os meus professores falem, para que eles tragam as suas histórias, para que eles tenham seus insights. Essa situação me lembrou que você está falando, uma situação que eu passei com um aluno, nananã, e o professor traz a sua história, assim, a gente fica ali controlando o tempo dele. Então,
sempre que eu faço as minhas formações, eu vou falar isso no tópico formação de professores, eu sempre conto com esse tempo para que os docentes falem, trazem as suas vivências, isso é importante. Então, uma escuta acolhedora é nós estarmos ali disponíveis, tá? Tatiane, eu não tenho tempo na minha escola para eu estar disponível assim 24 horas, não. Eu também não tenho tempo, gente. Na minha escola, não achem que na minha escola é diferente da escola de vocês, que a escola só muda de endereço, né? As dificuldades, os desafios aí, na maioria das vezes, eles se esbarram. Mas a gente precisa entender que faz parte do nosso fazer. Quando a gente entende que a escuta acolhedora ela está permeada em cada um de nós, a gente vai conseguir diariamente entender que a gente precisa dar atenção também para as demandas do outro. E eu sempre aproveito esses momentos para entender um pouco sobre como os professores, ou sobre como o chão da minha escola, o meu time ali na minha escola, está pensando aquele nosso cenário. Às vezes tem uma realidade que a gente não coloca, se a gente for pensar lá no meu planejamento. Meu planejamento ele está tudo pronto, né? Mas eu sempre falo para vocês que o meu planejamento ele não é ele não é engessado, né? Que o meu planejamento ele é dinâmico. E aí o que vai acontecer nesse planejamento dinâmico? Eu estou entendendo que tem alguma coisa, se eu planejei para aquele mês de março, fazer um trabalho de repente sobre o que eu trabalho muito em março. Deixa eu lembrar aqui agora. Acho que é quando eu me apresento na escola. Então, se eu planejei essa apresentação na escola, sei lá, ou se eu planejei um encontro com pais para falar sobre educação afetiva, planejei um encontro para os pais para falar sobre educação afetiva. Nesse encontro com os pais, eu acabei ficando uma semana inteira na saída das crianças, na entrada das crianças, conversando com uma mãe ou outra, e comecei a entender que elas estavam com muita dificuldade de trabalhar comportamentos desafiadores em casa. E aí eu vou ter um encontro com elas. Eu percebi que 80% das mães estão falando muito sobre comportamentos desafiadores em sala de aula. O que eu vou entender? Opa, vou dar uma alterada nisso aqui. Posso falar de educação afetiva, sim, mas eu vou dar uma atenção para essa pauta, porque essa semana eu ouvi muitas mães falando sobre isso, muitos pais com essa dificuldade. Vou trazer essa pauta aqui para a gente discutir coletivamente. Escuta acolhedora é isso, tá? Continuando. Aí vamos pensar de novo aqui. Ó, já conheci a realidade da minha escola. Obrigada, Marilândia. Acabei de ler aqui seu recadinho. E olha que está só no começo, é só o primeiro dia, e com todos os desafios que a gente está enfrentando hoje. Imagina quando a gente resolver tudo isso, vai ser, ó, perfeito. Mas vamos continuar. Conhecer a demanda da escola. Vamos imaginar aqui. Já cheguei na escola, sou nova, já aprendi que eu preciso conhecer a equipe. Já conheci a minha equipe. Já fiz igual a Tati ensinou, pequenos grupos, conheci, já quebrei o gelo, já estou ali próxima de todo mundo, já consigo me relacionar com a minha escola toda, já consigo ter uma relação com os meus pares. Beleza. Entendo que a escuta acolhedora faz parte do meu papel, então dou uma atenção para esse processo de escuta acolhedora. Legal. Aí a gente entra no nossa, se a gente for pensar nessa hierarquia, né? No que eu chamo de conhecer a demanda ou a realidade da nossa escola. Então, por que eu falo muito, pessoal, que a gente precisa conhecer a demanda, que a gente precisa conhecer a realidade da nossa escola? Por que eu coloco isso para vocês sempre? Porque a gente não tem como, imaginem só, não existe nada pior do que uma prática completamente descontextualizada, cheia de intervenções e cheia de ações em que nada ajudam a vida de quem está na escola.
Não existe nada pior do que o seu professor estar enfrentando a maior dificuldade ali para, de repente, tá com uma sala com 5 crianças com TEA, está recebendo uma série de dificuldade com os alunos, como é que ele vai alfabetizar esses alunos, está enfrentando o maior desafio com os alunos, e aí eu chego lá na minha formação para falar sobre namoro na infância, né? Tipo, não, vamos trabalhar essa questão do namoro, ninguém namora, todo mundo é amigo, vamos trabalhar essa amizade na infância, nada de namoro na infância. E os meus professores lá com a cabeça cheia de dificuldade sobre alfabetização na escola, e lá chega eu falando de uma coisa que não tem nada a ver com a realidade deles, que não tem nada a ver com a demanda, com a dificuldade que eles estão enfrentando naquele momento. O que vai acontecer? A formação vai entrar por aqui e vai sair por aqui, né? Não vai fazer sentido. Eles não vão conseguir desenvolver, não vai fazer sentido para eles aquilo, porque eles estavam sentindo necessidade de uma outra coisa. Então, antes de qualquer coisa, é preciso que a gente conheça quais são as demandas reais da nossa escola, quais são as demandas reais da escola que a gente atua. E isso pode ser feito, acho que eu falo sobre isso aqui na frente, através de diversas maneiras. Então, a gente precisa entender que, antes de qualquer coisa, eu preciso saber quais são as dificuldades reais da escola que eu estou. Quando eu entendo quais são as dificuldades reais dos meus professores, as dificuldades reais de quem atua ali no cotidiano na minha escola, eu começo a ter uma postura, né, uma postura mais crítica. Eu pus isso aqui para vocês. Essa ação ela vai se configura a postura crítica que o psicólogo precisa assumir na comunidade. Eu preciso pensar em ações que vão partir da realidade, ações, né? Sei lá, uma oficina, pense em ações como projetos, oficinas, que vão partir da realidade para a promoção de desenvolvimento e não o contrário, tá? Eu preciso sempre pensar em ações que vão partir da realidade da nossa escola e não o contrário. E como é que eu vou fazer isso na prática? Vamos aprender na prática aqui agora um jeitinho de levantar essas demandas, tá? Antes de tudo, eu consigo fazer esse levantamento de demandas, como eu falei com vocês anteriormente, de maneira mais intencional. Eu posso marcar um encontro com os docentes para ouvir suas demandas, seus medos, suas inseguranças. Ou, lembra do que eu falei? Da nossa escuta acolhedora, nesses momentos que eu estou ali passando e um professor traz uma dificuldade, opa, isso aqui já pode ser um sinal de uma demanda para mim que esse professor está trazendo, né? Que a tia aqui que cozinha está trazendo, que o aluno está trazendo na sua fala. Então, eu preciso estar atenta a esses sinais, eu preciso estar atenta a essas demandas. Eu lembrei, eu estou lendo um livro que ela fala, um livro, não é nada de psicologia, tá, gente? É que eu lembrei agora. Ele fala liberte a mulher forte. É a mesma autora do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E tem uma parte que ela traz um contexto bíblico e ela coloca assim, né? Que acho que São Francisco, eu não sei, que estava indignado que ele não via Deus, e Deus olhou para ele e falou: caramba, tô aqui de todas as formas e tu não presta atenção, não tá me vendo, porque às vezes a gente... Aí eu tô trazendo esse livro que eu acabei de ler, antes de a gente começar, estava lendo um pouquinho, e lembrei disso agora, para fazer essa ligação. A minha cabeça, as minhas estagiárias falam que a minha cabeça vive numa eterna ligação, né? Vive fazendo ligação de uma coisa com a outra. Mas a gente precisa olhar para aquela demanda, a gente precisa estar atento a esses sinais, né? Não está focado, eu só consigo ouvir demanda aqui, se a gente for pegar o exemplo do santo. Queria ver Deus ali materializado, e Deus estava lá de diversas maneiras, aparecendo para ele, ele não percebia.
parecido com o que eu estou trazendo para vocês, né? Então, não adianta eu estar querendo ver demanda, só informação. Ah, não, só vejo demanda se eu reunir os professores. Não, às vezes numa passada, no momento que você está ali atravessando de um corredor para o outro e você está ouvindo um profissional conversando, no momento que você está dialogando no refeitório, momento de almoço, nesses momentos de integração, você está ali captando essas demandas também. Então, vamos lá. Aí eu trouxe um jeito mais dinâmico para a gente aprender, um jeito mais lúdico, tá? De como a gente pode fazer esse levantamento de demandas também na nossa prática. Eu queria mostrar essas caixinhas para vocês, mas as minhas caixinhas não estão aqui. Então, provavelmente, elas ficaram na escola, tá? Então, eu pus essa imagem para simbolizar. Tentei procurar uma outra imagem, mas não encontrei. Coloquei essa imagem aí para simbolizar. Eu sempre tenho comigo uma caixa pequena, mais ou menos desse tamaninho aqui. Vamos imaginar o tamaninho dessa vela. Obrigada, Vanessa. Vamos imaginar o tamaninho dessa vela. Eu sempre tenho uma caixinha pequena, pequenininha, uma caixinha desse tamanho e uma caixinha grande, tá? Então, como tá nessa foto? A maior seria uma caixinha mais ou menos desse tamanho aqui, do meu dadinho das emoções. Deixa eu colocar o feliz. E aí, cada caixinha eu intitulo um nome, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar na caixinha pequena, na caixinha menor. O nome da caixinha vai ser probleminha, igual vocês estão vendo na figura que eu botei para vocês. A minha caixinha é igual tá nessa imagem, tá, gente? É nesse formato. Então, eu vou colocar na minha caixinha pequenininha, probleminha, na minha caixinha média, problema médio, e na minha caixinha maior, problemão. Tá? E aí eu vou para as salas de aula e eu vou conversar com as crianças sobre os nossos probleminhas. Eu converso com eles sobre o que é um problema, o que seria um problema, uma preocupação. E aí eu sei que tem gente aqui que atua com educação, ensino médio, Tati, mas e aí com ensino médio? Eu uso a mesma dinâmica, eu só não chego lá falando problemão, né? Eu vou adequando a minha linguagem ali, não uso esse termo tão infantilizado, tá bom? Eu faço adequações, tá, pessoal? Com os maiores, normalmente eu não uso também a caixinha probleminha, problemão. Eu uso caixa de preocupações, eu falo de problemas de maneira geral, tá bom? Mas o contexto da dinâmica é o mesmo. E aí, eu chego na escola, eu chego nas turminhas, todas essas ações já pré-combinadas com o professor, tá? Então, acho que vale a pena deixar isso claro aqui para vocês. Todas essas vivências eu deixo combinado com o professor. Professor, eu quero ir na sua sala amanhã fazer uma atividade de levantamento de demandas. O que vai ter na sua sala? Ele vai me dizer, ai, Tati, tranquila, você vai nesse tempo que eu vou falar sobre isso, então amanhã não dá. Tudo pré-combinado com o professor. Lembre-se que o professor é o dono da sala de aula, tá? Eu não chego na sala de aula do professor mandando, não. Peço autorização. Professor, eu quero entrar na sua sala de aula, quero aplicar uma atividade, explico a minha atividade, e aí eu vou na sala e faço esse levantamento com as crianças. Se as crianças já sabem escrever, eu peço para que elas escrevam um problema que elas estão enfrentando na escola. Porque se a gente deixar muito aberto, gente, a cabecinha deles flutua muito. E aí eu falo assim, ó, mas eu quero um probleminha, um problema que você está enfrentando aqui na escola. E eu deixo, já trabalhando essa autonomia desde sempre, eles escreverem se esse problema é um probleminha grande, se é um problemão ou se é um problema médio. Aí eles vão e colocam na caixinha para mim se é um probleminha, se é um problemão, eles vão classificando. Crianças que não sabem falar, eu faço isso no diálogo. Eu levo a caixinha só para dinamizar, mas eu faço isso com eles do diálogo, conversando.
E aí vou anotando aquilo que eles vão falando de mais de desafio, de problema mesmo que eles estejam enfrentando. A partir disso, eu vou dar uma olhada no que tipo de problema os meus alunos acham que eles estão enfrentando na escola. Parece uma dinâmica boba, turminha, mas porque eu não trouxe esses registros para vocês. Eles escrevem as dificuldades com os amigos, eles descrevem bullying. Eu já vi na caixinha do problemão uma criança que escreveu que ela tinha muito medo, ela escreveu, tenho muito medo de uma criança de Fundamental 1, né? Então, Fundamental 1, se eu não me engano, era do terceiro ou do quarto aninho, uma criança grandinha, que a gente entende que não está entendendo, que essas dinâmicas, muito de bebezinho. Não é, depende de como a gente vai fazer as adaptações, tá? Então, primeira coisa, aí essa criança, o exemplo que eu estava dando, ela escreveu: estou com medo do aluno fulano de tal, né? Do fulano de tal. Ele faz isso comigo e ela colocou: agora eu tenho medo de lanchar porque ele pega meu lanche e diz para eu não contar para ninguém. Olha o nível de bullying grave que ela estava sofrendo, né? Em geral, eu não peço para eles se identificarem, mas eles sempre se identificam, tá? Eles sempre escrevem, porque eles sabem que é um documento meu. Os meus alunos nas escolas que eu atuo, eu consegui estabelecer uma relação de confiança tão grande que hoje eu falo, não precisa colocar o nome, principalmente com o ensino médio, Fundamental 2, que eles são mais reservados, mas eles sempre fazem questão de se identificar. Acho que até porque eles sabem que depois eu vou chamá-los e eles gostam de ter esse momento comigo, tá? Então, essa é uma sugestão. A outra sugestão já é uma atividade mais coletiva. Como é que eu faço? Eu coloquei os post-its e aí já é uma atividade, para quem não quiser aplicar do probleminha, que acho que é muito infantilizada, no Fundamental 2 e médio, pode pegar essa do post-it. Eu coloco um papel 40 quilos na lousa, tá? Entrego um post-it colorido para cada um, pincéis, e peço para eles colocarem ali as maiores dificuldades, os maiores desafios, os maiores problemas que eles estão enfrentando na escola. Eu sempre deixo claro que é na escola, porque a minha atuação não é clínica, né? Então, eu preciso que eles entendam e que eles tragam as dificuldades deles na escola, os desafios, e, consequentemente, coisa ou outra vai esbarrar ali nas relações familiares, e como a comunidade escolar é uma tríade, família, escola e a comunidade, a gente vai estar sempre esbarrando nessa família e trazendo essa família para perto, para junto também, tá? E aí eu peço para que eles escrevam nesses post-its e eles grudam os post-its no papel 40 quilos, tá? Também peço, falo que não precisa se identificar e depois eu saio da sala, enrolo, tiro meu papel, por isso que eu não coloco na lousa, tá, pessoal? Para não se perder. A gente precisa, desde sempre, trabalhar o sigilo, trabalhar o cuidado com a ética para os nossos alunos, desde pequenininho, perceberem que eles podem confiar na gente. Se eu chego e grudo os post-its na lousa, e aí na hora que eu estou tirando, desgruda post-it cai e vira aquela confusão, como é que eles vão confiar? Como é que eles vão confiar na profissional? Ou se a gente sai dali e já corre para contar para o professor. Aí o professor já chega na sala, solta uma indireta, fala uma coisa ou outra. Como é que eles vão confiar nesse profissional? Então, a gente precisa ter muito cuidado com o sigilo, com a ética. Hoje eu já consegui estabelecer essa relação de confiança com os meus alunos. Tem situações que eu vou chamar os pais, quando há situações muito graves, que estão ali afetando o processo de ensino e aprendizagem, e a raiz desse problema está vinculada ali a alguma questão familiar, eu deixo claro que eu vou chamar os pais, eu converso isso com eles, eu deixo isso claro, porque esse vínculo de confiança, ele precisa acontecer também, tá? Então, na prática, a gente pode conhecer a demanda da escola, né, dessa forma, com essas sugestões que eu coloquei para vocês, mas a gente também não precisa se prender só nisso, tá? Existem outras maneiras que a gente pode estar colocando em prática. E aí nós chegamos nas nossas queixas escolares.
eu separei aqui um resuminho para vocês, né, para a gente pensar nessas queixas escolares. A primeira coisa, pessoal, o que, que é uma queixa escolar? O que são, então, essas queixas escolares? A gente entende que as queixas escolares, elas são demandas que são formuladas por pais, professores, coordenadores pedagógicos acerca de quê? De dificuldades e de problemas que são enfrentados pelos nossos estudantes no cotidiano escolar. Tá? Então, é isso que a gente vai entender como uma queixa escolar. Demandas que são estruturadas por professores, pais, coordenadores, acerca das dificuldades e dos problemas que os nossos alunos estão enfrentando na vivência cotidiana. Então, o que a gente chama de orientação à queixa escolar é uma abordagem que vai ser direcionada à criança e ao adolescente, tá? As pessoas que estão envolvidas e que estão enfrentando algum sofrimento na sua vida escolar. Esse sofrimento, ele não precisa ser necessariamente, essa é uma dúvida que vocês trazem bastante, esse sofrimento, ele não precisa estar vinculado, por exemplo, só uma questão na escola, tá? Às vezes, é um problema que ele está vivenciando em casa e está refletindo no seu processo de ensino-aprendizagem. Refletiu, isso é uma queixa escolar, tá? E essa queixa escolar, esse processo de orientação, a gente vai fazer aí, como eu pus aqui para vocês, né? Ele pode ser constituído pelo pedagogo, coordenador pedagógico e por psicólogos também. Mas qual é o nosso papel, qual a atuação do psicólogo escolar nas queixas escolares? Como é que fica a nossa atuação? O psicólogo, ele deverá auxiliar os educadores a terem como foco não a dificuldade, mas a promoção da superação dos limites e o desenvolvimento das potencialidades, das eficiências do nosso aluno. E isso a gente vai fazer com processos de psicoeducação, voz ativa e de encaminhamentos. Em alguns momentos, no processo de queixas escolares, a gente precisa encaminhar a criança. É quando chega o momento, talvez, de encaminhar para uma psicoterapia, de encaminhar para um profissional, para um órgão de apoio, se é algo aí que foge do controle da escola, de violência. Eu vou até abrir um parênteses, eu recebo muitas perguntas, muitas dúvidas no Instagram, e isso me assusta muito, principalmente de quem atua na rede pública. Diversas dúvidas assim, ó, Tati, eu recebi uma aluna hoje na escola, e inclusive eu recebi essa dúvida, esse questionamento ontem, eu só consegui ver hoje. Como a gente está na jornada, então, se vocês estão me mandando direct, essas coisas, eu ainda não estou dando conta de responder todo mundo, mas todo mundo em algum momento vai ser respondido. E aí, dessa pessoa, eu só consegui ver hoje, acho que faziam 3 ou 2 dias que ela me mandou. E ela escreveu assim, tá, estou com problema na minha escola, rede pública, nananã, e a minha aluna se queixou, chegou para mim e disse que estava sendo violentada. É uma aluna de 9 anos, se eu não me engano, uma criança. E a aluna mostrou a costa, e a aluna só foi falar para ela, olha como é grave, a aluna só foi falar com essa psicóloga, porque nesse dia doeu muito, porque a pessoa mordeu as suas costas, e ela levantou a fardinha e mostrou que ela estava toda mordida. E a pessoa disse que ela tinha que falar para a mãe que quem mordeu foi o irmão mais novo, né, o bebê, o irmão estava brincando e mordeu. E ela estava sendo abusada já há pelo menos 1 ano e meio, se eu não estou enganada agora na mensagem, era 1 ano e meio, 2 anos e meio, não vou me lembrar, e ela só teve coragem de contar para alguém da escola naquele momento. E aí a psicóloga me disse assim, Tati, eu fiz a atividade com eles, nessa escola eles começaram, se eu não me engano, ela, Tati, eu fiz aquela atividade que você ensinou, da caixa do psicólogo escolar, e eu falei que eles podiam contar comigo em qualquer situação, nananã, nananã, que podiam confiar em mim, e foi 2 dias essa criança foi buscá-la, e aí a pergunta era, o que eu faço? E aí eu fiquei profundamente triste de ver como a gente não tem
conhecimento suficiente, ou o mínimo que seja, para a gente entender que se a criança chegou ali denunciando um caso, a gente não tem que ir procurar uma psicóloga para pegar uma orientação, a gente tem que agir naquele momento. A gente tem que imediatamente acionar a rede, o conselho tutelar, a rede de apoio. Essa criança não pode voltar para essa casa. Criança voltou para casa, o que ela vai entender, né? Adiantou falar com a psicóloga? Ela teve que voltar para casa. E aí eu já passei uma boa parte do meu tempo conversando com essa moça aqui comigo, aqui no meu consultório, e calhou de ser um horário que eu estava sem paciente, não estava de intervalinho, a gente conversou bastante. E aí eu coloquei para ela que ela precisava. Perguntei o que ela tinha feito, né? E ela disse que conversou ali com a diretora, eles falaram que iam investigar, e falei, ó, precisa comunicar o conselho, tem que pedir, gente, a gente trabalha com a rede, eu falo muito isso no Transformando, não sei se é no Transformando que eu falo muito sobre isso, acho que é no Transformando sim, a gente tem uma rede, a gente precisa acionar a rede. O que aconteceu com essa criança está para além da nossa ação. Ok, está para além daquilo que a gente pode fazer, foge totalmente do nosso domínio ali enquanto escola, mas está dentro do nosso fazer, que a gente tem responsabilidade com essa criança, e eu preciso fazer um comunicado. Se na minha escola tem serviço social, se na minha escola, se não tiver, sou eu. Não é todas as escolas que têm serviço social, né? Hoje são, não, enfim, não, nas escolas que eu trabalho, só uma escola tem uma assistente social. E eu, junto com essa psicóloga, a gente vai enviar um documento, a gente vai acompanhar, a gente vai acionar a rede. Mas essa criança não volta enquanto ela não estiver protegida. E a gente vai ficar em cima, porque uma outra profissional, uma outra vez, acho que inclusive no Transformando, em um dos momentos que a gente tem de aula, ela me falou, mas e aí, como é que eu vou saber se o conselho tutelar seguiu? A gente acompanha. A gente não encaminha e deixa para lá, a gente acompanha de perto, acompanha essa criança de perto, fica no pé do conselho tutelar. Então, a gente precisa ter esse entendimento mínimo. Nessas situações, a gente vai correr para a rede. E aí, depois a gente pergunta o que a Tati faria, ou o que aquela pessoa que eu me inspiro muito faria. Pelo menos a gente tem que ter dado uma direção. Pelo menos a gente tem que ter feito alguma coisa para proteger aquela criança. E aí, gente, a gente peca pelo excesso. Depois a gente vai lá, se a gente fez certo, se a gente não fez, o principal é a gente proteger a criança. Protejam a criança. Depois, se vocês não sabem que documento fazer, como escrever o documento, para onde eu vou, para onde eu corro, depois vocês vejam isso, tá? Primeiro a gente protege, depois a gente conversa, troca ideia com o profissional, tá? Então, chega um momento na queixa escolar que a gente precisa ter esse entendimento, tá? Esse entendimento de voz ativa e de voz ativa, de direcionar, de orientar ali os professores, a coordenação pedagógica. Normalmente, quando a queixa escolar ela é relacionada a aspectos puramente pedagógicos, ela chega muito para a coordenação pedagógica. E aí a gente precisa entrar com aquele nosso olhar único do psicólogo, que é esse olhar de dizer, olha, vamos dar uma olhada na metodologia desse professor também, vamos dar uma olhada no que esse professor está colocando, vamos dar uma olhada, a gente sempre faz, a gente sempre... Me perdi, eu fui ler um comentário aqui e perdi o que eu estava falando. Estava falando das queixas pedagógicas. Sempre quando as queixas são muito de cunho pedagógico, elas sempre são encaminhadas para o coordenador, para o pedagogo, e a gente vem com esse olhar de não culpabilizar tanto a criança, de não responsabilizar tanto esse aluno pela sua dificuldade de aprendizagem. Aí vem o psicólogo com esse olhar, de olhar o todo. Será que essa criança está se alimentando? Será que, como é que está esse aluno em casa? Vamos conversar com os pais, vamos ver como é que está essa família, se está tudo bem, vamos verificar, vamos chamar esse aluno, vamos entender, vamos ver essa professora em sala de aula, vamos entender um pouquinho dessas metodologias, como é que está a metodologia dessa professora, tá? Então, essa é a nossa atuação quando a gente pensa em queixas escolares.
Aí eu trouxe de maneira geral aqui para vocês alguns documentos que são importantes quando a gente pensa no nosso fazer. Então, eu pus aqui: acompanhamento do aluno no contexto escolar, registro de observação em sala, registro de atendimento pais, alunos e professores, encaminhamento, documentos interventivos, mapeamento, entre outros. Infelizmente, eu não vou conseguir falar de todos esses documentos aqui com vocês, tá? Eu falo de todos os documentos que são importantes da nossa área no Transformando a Prática do Psicólogo. Tati, esses documentos você tirou de onde? Gente, tirando de observação em sala de aula, foi o único documento que, de fato, eu posso dizer para vocês, um documento que veio num livro de psicologia escolar, único foi o registro de observação em sala de aula, que eu vou já chegar lá, antes que vocês me perguntem. Então, de resto, todos foram documentos que eu fui construindo ao longo desses quase aí 10 anos de prática, de atuação na escola, porque eu fui sentindo necessidade, fui precisando organizar esses documentos, fui precisando entender um pouquinho o que estava acontecendo ali no meu cenário, documentando, e a partir disso eu fui criando esses documentos para organizar e para documentar a minha prática. A gente precisa ter tudo registrado e tudo documentado também, tá? Aí chegamos, lembra que eu falei aqui do único documento do item 2, registro de observação em sala? É isso aqui. Observação participante em sala de aula. O que é essa observação participante em sala de aula? Observação participante em sala de aula, pessoal, eu aprendi também com a professora Cleise Marinho, e essa observação, ela ocupa um lugar muito privilegiado na nossa atuação, pois é ela quem vai permitir, a partir da nossa inserção em sala de aula, uma aproximação maior com aquilo que eu quero investigar, com aquilo que eu quero observar. Não podemos, de maneira nenhuma, limitar essa ação apenas à sala de aula. Eu pus isso aqui para vocês. A gente pode estendê-la para todos os espaços da escola, como hora do recreio, hora de educação física, se as crianças têm parquinho, se os alunos têm, enfim, hora de intervalo, enfim. Então, eu, particularmente, considero esse processo extremamente importante, tendo em vista que é na interação cotidiana, é a interação cotidiana, né, que vai ser essa fonte que vai orientar a elaboração das nossas ações nos espaços pesquisados, tá? Então, eu quero deixar claro aqui para vocês que antes de a gente começar a nossa observação participante, é importante um planejamento prévio. A gente precisa se organizar. E se organizar vou voltar uma casinha aqui rapidinho para ver se vocês estão entendendo. Observação participante, pessoal, eu vou para a sala de aula observar os alunos, o professor, o que eles fazem, como é que eles estão fazendo, como é essa metodologia, enfim, vou ali para a sala de aula observar os alunos. Só na sala de aula? Não. Eu posso ir para os outros espaços da escola, hora do recreio, como eu coloquei para vocês, hora da educação física, intervalo, enfim. Que foi? Então, para eu fazer isso, né, para eu conseguir fazer isso, eu preciso me organizar. Lembra que eu falei anteriormente? Eu não vou chegar na sala do professor e cheguei, né? Vim aqui hoje fazer uma observação participante. Não posso fazer isso. Eu preciso me organizar previamente para isso. Então, primeiro eu preciso construir uma relação de confiança com o meu professor, eu preciso conhecer os planos de aula e os outros planejamentos dele, eu preciso saber o que ele vai fazer naquele dia na escola, na sala. Eu não posso chegar lá e ficar sentada numa cadeira como uma fiscal, com a minha pranchetinha, anotando tudo o que estão fazendo, de maneira nenhuma. Eu preciso estar lá participando. Ah, vocês estão aprendendo isso? Nananã, estou ali participando junto com o professor,
observando e, quando possível, fazendo uma anotação ou outra, tá? Então, nessa observação, a gente pode observar os materiais que o professor utiliza, qual a dinâmica da sala de aula, como que é esse processo de ensino-aprendizado, essa relação do professor com os alunos, como é que ele articula teoria e prática, como que é o engajamento desses alunos, o que que o professor faz, a gente tem falado muito de engajamento nas redes sociais, né? Como é que o professor faz para manter o engajamento desses alunos, tá? Tati, onde que tu aprendeu sobre planejamento, sobre... Estou falando tanto em planejamento que a minha cabeça é só planejamento, sobre observação participante. Aprendi nesse livro aqui. Esse livro foi um congresso que eu fiz com a professora Cleise Marinho. A professora Cleise Marinho, ela foi uma espécie de meio que co-orientadora, uma pessoa muito importante na minha formação. Então, no final desse livro, deixa eu abrir aqui para vocês. Ela coloca todas as orientações para observação em sala de aula. Todas as observações ela coloca aqui. E aí, eu criei um documento de observação participante em sala inspirada nesse documento da professora Cleise. E aqui ela põe vários modelos, tá? Vários modelos do documento. Aqui, ó. Roteiros para a gente fazer o registro em sala de aula. E aqui vai ter o roteiro. Roteiro para entrevista com o professor. Então, ela coloca vários documentos da observação participante em sala de aula no anexo. O nome do livro é Psicologia Escolar, Construção e Consolidação da Identidade Profissional. Não se preocupem que eu vou mandar uma foto nos grupos do WhatsApp. Tudo que eu vou mostrar aqui, eu vou mandar uma foto depois, vou mandar um vídeo me justificando pelo dia de hoje para vocês e para quem não conseguiu entrar, e vou mandar uma foto de tudo que a gente viu aqui na jornada, tá? Não se preocupem, vai ficar tudo registrado para vocês, nos grupos e no canal do Telegram também, tá? Para quem já está no canal. Então, de todos esses documentos que eu falei para vocês, o único documento que eu tive mais ou menos ali uma direção foi da observação participante em sala. Fiquem craques em observação participante. É realmente um divisor de águas na nossa atuação. A gente consegue criar uma relação próxima, a gente consegue... Obrigada, Ávila. A gente consegue construir uma relação próxima com os professores, a gente consegue construir uma relação próxima com os alunos, a gente consegue estar junto de todo mundo. Lembrem-se que a gente não é fiscal das ações dos professores. Antes de eu chegar na sala de aula, se eu planejei aqui que eu vou fazer observação participante na próxima semana, na segunda-feira dessa semana, eu já vou em todas as salas que eu vou fazer observação ao longo da semana que vem. Professora, semana que vem eu quero fazer uma observação em sala de aula dos alunos. Essa observação é assim, assim, assim. Quero saber como é que está o seu planejamento. Você me autoriza? Eu consigo fazer? Como é que você está organizado para esse dia? O que que tu vai dar nesse dia de aula? Para eu não chegar lá sem saber o que você está falando. A gente se aproxima. Nas minhas mentorias, não é incomum eu receber dúvidas. Olha, vocês estão mandando tanto elogios que eu estou querendo ler tudo, mas não posso ler agora, senão eu me atrapalho toda. E aí, eu recebo muitas dúvidas. Acontece, Malena, eu também já fui essa pessoa que ficou ali igual fiscal. Mas com essas experiências de congresso, vivência, procurando uma supervisão sempre, a gente vai organizando a nossa prática. E aí, o que que acontece, pessoal? Eu sempre chego nas mentorias, para mim, assim, Tati, muito difícil me relacionar na minha escola. É muito difícil, os professores, é um desafio, os professores, o diretor, a coordenação, nananana. Gente, vai ser desafio, todo mundo escrevendo que já foi fiscal. Estou amando. Vou pensar em algum post sobre ser fiscal e quero ver vocês comentando. Você já foi fiscal das ações do professor? Já pensou, gente? A gente faz isso no começo mesmo, né? Faz parte. É errando que a gente consegue construir a nossa prática. E construir a nossa identidade profissional também. E aí, o que que acontece? Eu recebo esses questionamentos, pessoal,
Hoje não é um mar de rosas as escolas que eu trabalho, não. Tem desafios também, mas precisa partir da gente e superando esses desafios. Se eu chego na escola com essa postura de nariz lá em cima, não me apresento para ninguém, não procuro conversar com ninguém, né? Não quero falar com ninguém, não tenho paciência para explicar para os profissionais o que é o meu fazer, o que eu estou fazendo ali, cria-se realmente uma antipatia. A gente precisa todo dia respirar fundo e ir lá, sempre dando essa autoridade para o professor. E não é uma autoridade falsa, tá, gente? É porque o professor, ele é a autoridade da sala dele. Ele é o dono da sala dele. A gente precisa respeitar esse espaço e falar com esse professor como alguém que é o dono da sua sala. Outro dia eu li num livro da professora Maria Helena Souza Pato. O livro chama, eu não sei se foi o Fracasso Escolar, me perdoem se eu estiver errada, mas nesse livro, não sei se foi nesse, só sei que foi da professora Pato, porque é ela que é curta, grossa e direta e reta. E eu lembro que nesse livro ela falava assim: os professores estão saturados. Olhem a terminologia. Os professores estão saturados de profissionais que chegam na escola e acham que eles não sabem nada. E acham que eles não têm técnica nenhuma. E acham que eles não têm formação nenhuma. Os professores sabem. Os professores têm conhecimento também. E a gente precisa validar isso e parar de tratar os professores como se eles não soubessem nada, só depositando conteúdo. A crítica que Paulo Freire faz ali à educação bancária. O nosso papel não é, enquanto psicólogos, perpetuar a educação bancária e só depositar conhecimento. A gente precisa validar o conhecimento que esse professor sabe, tem também. E quando a gente valida o conhecimento que esse professor tem, ele se aproxima, ele se sente importante. A gente se coloca no lugar de eterno aprendiz, ainda que a gente já saiba o que ele está falando. Eu não preciso competir conhecimentos com o professor, né? Eu valido o que ele sabe, e aí esse professor vai se sentir confortável o suficiente para trazer as demandas dele para você, para dar abertura para você entrar na sala dele, porque ele não vai se sentir fiscalizado. Imagina, tem profissionais que o professor tem pânico, ai meu Deus do céu, lá vem a fulana de tal, né? O que ela vai anotar que eu fiz errado? Aí depois a fulana de tal chamou o professor. Olha, porque você fez isso, você fez aquilo, nananã, todas as falhas do professor. E a gente não chama para emitir um elogio, para dizer, olha que coisa legal que eu vi que você fez ali no corredor. Eu sempre tenho esse cuidado nas escolas de ver ações que eles constroem, no dia a dia, né, de ver ações que passam despercebidas, eles estão no parque. Outro dia eu vi uma professora, não foi uma professora, foi a cozinheira. A gente tem uma criança atípica, que é uma criança com autismo. Se a gente for pensar no nível de suporte, é uma criança nível 3, que tem muita dificuldade, tem muita seletividade alimentar, uma criança que não é verbal. E ela trocou de mediadora na hora do almoço. Ela começou a gritar, espernear, jogar comida, as crianças começaram a ficar todo mundo ficou assustado, e aí começaram a me acionar, e aquela confusão, todo mundo ligando, cadê a psicóloga? Nananã. A cozinheira saiu, viu, e aí eu já estava nessa altura, saindo da minha sala, né, saindo de onde eu estava para ver o que estava acontecendo. Ela saiu e foi distrair as crianças. Não, fulano, cuida do seu prato, do jeito dela, né, mas fez. Ó, cada um cuidando do seu pratinho. Fulano, cuida do teu pratinho. Olha, fulano, se não cuidar do teu pratinho, a formiguinha vai comer. Ela foi dando um jeito de distrair as crianças, de tirar o foco da criança que estava desorganizando. Ela chegou com a criança que estava desorganizada, pegou ela e falou assim: vem ver aqui na cozinha as panelas, vem ver aqui onde estão as comidas, e foi levando a criança para a cozinha. Foi levando a criança ali para ver as panelinhas e foi distrair a criança. Naquele momento, ela não sabia também como dar comida para a criança, mas ela percebeu que tinha uma profissional. Aqui em Manaus a gente fala enrascada, não sei aí na cidade de vocês. Tinha uma profissional ali agoniada, com dificuldade, enrascada, e ela foi ali ajudar. Ela poderia sair daquele momento e ficar ali cochichando, meu Deus do céu,
não sabe. Isso que é a mediadora, essa que é a mediadora nova, meu pai do céu, o que ela está fazendo? Gente do céu, a fulana era melhor, a fulana já teria dado a comida para esse menino. Não, ela foi lá e ajudou, né, e organizou ali, ajudou a profissional, teve uma empatia. Quando eu observei essa cena, não interferi, aí fiquei conversando com a mediadora, deixei ela trazer a criança, depois eu fui, chamei, falei, olha, parabéns, adorei o que você fez. Ela ficou emocionada por estar recebendo um elogio, né? Algo que tantas vezes, talvez outras ações elas tenham feito e tenha passado despercebido. Então é importante a gente ter esse cuidado também, tá? Formação de professores. Formação de professores, pessoal, vamos lá, falar um pouquinho sobre formação. O profissional de educação, como eu coloquei aqui para vocês, formação de professores é um momento, é uma das ações, aliás, que como psicólogas escolares, a gente precisa, que é construir o processo formativo, e a gente está chegando nessa semana de formação de professores. Não sei como vocês são organizadas na cidade de vocês, na minha eu começo semana que vem a fase de formação. Então, o profissional de educação, a gente tem que pensar que o profissional de educação, em algumas vezes, ele vai ser o primeiro contato da criança com o mundo externo. Por isso que a gente precisa tanto das nossas formações de professores. Por isso que a gente precisa tanto preparar o nosso professor. Por isso a gente precisa tanto entender qual é a realidade, qual é a dificuldade real do nosso professor, para que ele consiga, para que a gente consiga, aliás, ajudá-lo nesse processo de ensino-aprendizagem. Não adianta a gente chegar na escola com uma proposta que vai fugir da realidade do nosso profissional. Como eu disse anteriormente, essa prática ela vai tornar o nosso fazer engessado e ela não vai contribuir criticamente com a formação docente. Então, é importante que a gente oportunize sempre que possível momento para que a gente possa formar os nossos profissionais, para que a gente possa ouvi-los, entender como eles chegaram na escola naquele momento. Então, essas situações fazem com que os professores, além de se prepararem, né, eles saibam que eles são ouvidos também. E lembre-se mais uma vez que nós somos psicólogos e não fiscais das ações do professor. Tá? Então, para uma formação de professores de sucesso, a gente precisa ter vínculo estabelecido, tá? Eu tinha uma aluna de mentoria que ela tinha o nosso primeiro grande desafio, ela me procurou, aliás, porque ela foi fazer uma formação de professores e foi caótico. Os professores ficavam testando o conhecimento dela o tempo todo. E aí eu fui com ela buscar essas etapas que parecem simples de construir vínculo. Foi a nossa primeira atividade da mentoria, foi ela construir vínculo com os professores, foi a primeira atividade dela. A gente precisa construir vínculos, observar quais são as demandas, porque quando eu sei quais são as demandas, eu vou falar algo que está ali de acordo com a realidade do meu professor. Eu vou oportunizar o momento de fala e escuta, e aí eu vou também oportunizar momentos de atividade práticas. Eu coloquei aqui para vocês, e na prática, como que eu estruturo a minha formação de professores? É basicamente dessa maneira. Eu faço uma abertura, tá? Então, nessa abertura, uma abertura de quebrar gelo, de conversar, de trocar ideia, de colocar uma música. Eu adoro colocar música. Eu não coloquei uma música hoje aqui para vocês, que a gente começou com tensão, mas eu sempre coloco música, tá? Então, normalmente eu coloco. Tem uma que eu ponho muito, que é Pequenas Alegrias, e eu gosto de pôr com o link do slide, de botar na tela o slide da música. Eu vou mandar o vídeo dela para vocês também, vou até anotar. Não se preocupem, tá? Vai estar tudo no Telegram e no WhatsApp. E aí, eu gosto de mandar, de mostrar, de começar com uma música e peço para eles dançarem, cantar um para o outro. Quando eu começo com essa música Pequenas Alegrias, eu falo da importância de a gente olhar para essas pequenas coisas no cotidiano que às vezes a gente esquece, né? No meio, eu coloco o meio, tá, pessoal? É porque como eu estruturo, então é a minha estrutura de formação. Então, no meio, esse meio seria o conhecimento, aquilo que eu quero transmitir. Então,
Não está aparecendo. Então, eu vou, por exemplo, acho que é outro Meet. Isso, da Marcela Thaís. E nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou transmitir aquilo que eu estou ensinando. Se eu estou falando sobre autismo, alfabetização não TEA, é o momento onde eu vou colocar todo o meu conteúdo de alfabetização no TEA. Se eu estou falando de postura, eu vou falar de postura. Então, esse momento é onde eu coloco todo ali o assunto que eu quero passar para os professores. Generalização do aprendizado. Normalmente é uma dinâmica, é uma atividade. Generalizar é o tanto que esse profissional aprendeu aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou ensinando. O quanto que ele aprendeu aquilo que eu estou passando para ele, e se eu garanto que ele aprendeu naquele momento, eu vou ter certeza que ele não vai ter dificuldade de aplicar isso no seu cotidiano. E aí eu faço alguma atividade prática, para que eles possam generalizar esse aprendizado. E o meu fechamento, eu gosto de fazer com uma dinâmica sempre. Sempre uma dinâmica de fechamento. Normalmente eu peço para que eles coloquem em uma palavra o que representou aquele dia para eles, como é que eles estão... como que eles vivenciaram esse momento, e, enfim, né? Normalmente eu faço dessa forma. Já fica a sugestão para vocês. Vocês vão ver que eu vou terminar assim também, né? Então, em uma palavra, o que representou esse momento para você? Para vocês eu não vou pedir uma palavra, mas normalmente para eles, eu sempre peço o que representou esse momento, para eu entender o quanto que aquele momento foi importante para eles, o quanto que eles entenderam, o quanto que eles aproveitaram aquele momento da nossa atividade. Então, é como normalmente eu finalizo. Uma dica de ouro: inicie sempre com uma dinâmica e termine sempre perguntando como foi a vivência do dia para eles, como eu falei anteriormente. Aí aqui uma sugestão de tema: autocuidado, autogestão das emoções, disciplina positiva, comunicação assertiva e vínculos saudáveis. Esse livro aqui, O Ponto, quem está comigo há mais tempo aqui no Psicólogo Escolar, eu sempre mostro o Ponto, e eu já vi que várias pessoas agora entraram no time do Ponto e compraram esse livro, né? Esse livro, pessoal, ele fala... Eu adoraria fazer a contação de história para vocês, mas eu acho que não vai dar tempo. Ele fala sobre uma professora que foi uma professora extraordinária na vida da Vashti. Essa professora aqui, tá? Essa professora, ela deixou uma marca na vida da Vashti, e o Ponto, ele é um convite para a gente refletir a nossa prática. Ele fala assim: faça uma marca e depois veja no que vai dar. Então, o Ponto, ele fala sobre a marca que a gente quer deixar na vida do outro, em especial na vida dos nossos alunos. Esse livro eu amo utilizar nas minhas formações de professores. Em algumas escolas eu já utilizei tanto que eu, infelizmente, vou ter que pensar agora em outros livros, mas ele é um ótimo livro para vocês começarem aí na escola de vocês, tá? Nas formações, adquiram um livro que vale muito a pena. Normalmente eu começo com o Ponto. Uma outra dinâmica que eu gosto muito de utilizar na dinâmica de fechamento é a dinâmica que chama novelo de lã. Como que é essa dinâmica? Eu seguro uma ponta da minha lã, de um bolo de lã, exatamente assim. E aí eu vou jogando. Eu gosto de fazer essa dinâmica para a gente pensar o quanto que juntos a gente consegue tudo, né? Enquanto equipe, como que um precisa do outro. Aí a gente pode utilizar de várias formas. A gente pode pedir para que eles falem uma palavra de encorajamento para o colega, e aí eu vou falar uma palavra de encorajamento: estou aqui. E aí eu falo, seguro a minha ponta e jogo o bolo de lã para outra pessoa. Tenho que falar o nome. Então, por exemplo, minha palavra de encorajamento, eu sou a professora Tatiane, a minha palavra de encorajamento para a gente começar o nosso ano letivo aqui na escola vai ser: juntos a gente consegue tudo. Juntos a gente consegue tudo. Bom, agora eu vou jogar o meu novelo de lã aqui para a Poliane. Porque imagina eu jogar do nada, a Poliane pega lá uma novelada, né, Poliane? E aí eu aviso, vou jogar para a Poliane já está ali esperando. Jogo para a Poliane vai pegar
o novelo, vai segurar uma ponta e vai falar: a minha palavra de encorajamento para esse ano é somos todos capazes. Um exemplo, eu vou jogar agora para a Ariane. E aí ela vai e joga o novelo de lã. Cada um sempre segurando a sua ponta. No final da dinâmica, a gente constrói uma teia, porque está cada um segurando ali a sua ponta, e essa teia ela vai representar esse trabalho coletivo, esse trabalho em grupo, esse vínculo, esse elo que a gente construiu ali um com o outro. Então, é uma dinâmica que eu também gosto muito de utilizar na escola. Então, eu já falei do ponto, que eu estou aqui com um monte de coisa que eu ainda tenho que falar para vocês, e já falei do novelo de lã, certo? Reunião de professores e pais. Eu coloquei 2 vezes aqui sobre reunião docente. Depois eu altero isso no slide. Mas vamos lá. Reunião docente, elas são ótimas oportunidades para a gente compartilhar conhecimento científico da psicologia, com o intuito de contribuir na compreensão dos processos de desenvolvimento e de aprendizagem no contexto educativo. Reunião de professores, pessoal, não é formação de professores. A gente está ali só para dar nossa opinião, né? Reunião de professores é aquele momento que elas conversam sobre o que aconteceu na escola, na sala, um alinhamento ali com a coordenação pedagógica. Eu hoje já consigo participar de todas as reuniões de professores. E eu estou lá e dou meu palpite, dou uma sugestão. Às vezes elas estão com dificuldade em alguma coisa, eu vou sugerir um livro. Enfim, reunião de professores é isso. A gente participa, aí a gente pode pedir da coordenação pedagógica um momentinho, se a gente quiser aplicar uma dinâmica, para fazer uma dinâmica, não tem nenhum problema. Já a reunião dos pais é aquele momento onde normalmente a gente é convidada na psicologia escolar para a gente dar uma palestra, né? Para a gente falar um pouquinho com os pais. No meu planejamento escolar, eu tenho uma sequência de encontros com pais que acontecem bimestralmente. E isso é ótimo, porque cria uma relação de aproximação nossa com os pais. Reunião de pais não é para a gente dar sermão, nada disso. Primeiro que, normalmente, o nosso tempo é um tempo bem curto da psicologia. Não sei como é na realidade de vocês. Normalmente, para mim, tirando um projeto que eu desenvolvi para chamar esses pais a cada 2 meses, nas reuniões de pais, o meu tempo com eles é normalmente de 20, 30 minutinhos. E aí eu falo sobre algum tema específico, ou eu faço uma dinâmica. Eu fiz uma dinâmica, eu incluí essa dinâmica agora no meu planejamento de 2023, que é uma dinâmica inspirada no livro O Homem que Amava Caixas. Esse homem, ele é pai dessa criança e ele demonstra o amor dele pela criança construindo brinquedos de caixa. E ele é muito julgado por conta disso. E aí eu falo sobre os tipos de amor parental e como a gente cobra esses tipos de amor dos nossos cônjuges ali quando a gente tem filho, né? A mãe diz que o pai não ama a criança por causa de não sei o quê. O pai fala a mesma coisa. Então, cada um demonstra o seu jeito de amar ali para a criança, e é importante que a gente valide essas formas de amor, que a criança tenha essa compreensão. Então, eu usei esse livro e é um livro que eu deixo como sugestão para a gente utilizar na reunião de pais. Reunião de pais, a gente também pode utilizar uma dinâmica, pode utilizar a dinâmica do novelo de lã, pode usar o ponto, não tem problema, a gente faz uma adaptação, tá? O nome do livro é O Homem que Amava Caixas. Lembre-se que eu vou mandar fotos de tudo para vocês assim que eu desligar aqui e a gente encerrar, não se preocupem. E aí a gente chega nas nossas oficinas. Eu tenho só mais uma informação sobre pais. Eu sempre tenho tanta coisa para falar para vocês, para eu não esquecer. Pais, pessoal, a gente tem um hábito de chamar os pais na escola só para falar queixas escolares. Que o aluno é isso, que o aluno é aquilo, que o aluno não sei o quê, nananana. Isso, ao invés de aproximar os pais, as famílias, distancia. Então, eu quero propor uma reflexão para vocês aqui, que a gente comece a se organizar e a chamar esses pais para elogiar também. Para falar, nossa, o João está de parabéns, ele conseguiu superar esse desafio.
pai, sabia que o João conseguiu fazer isso, que a Maria conseguiu isso? Parabéns, está dando certo. Vamos permanecer, vamos seguir nesse caminho. A gente precisa parar de chamar essas famílias só para queixa e começar a aproximar e a trazer essas famílias também para falar aspectos que são positivos do nosso aluno. Eu gosto particularmente de estar com as famílias para além desses momentos de reunião de pais. Então, eu criei um projeto que é onde eu tenho um encontro a cada 2 meses com os pais, e eu também coloquei esse projeto no nosso planejamento 2023, tá? Aí chegamos na nossa oficina. Oficinas. Outro dia, uma pessoa me falou assim: a gente olha no Instagram, a gente ouve cada coisa legal, vocês são incríveis, vocês são incríveis. Os feedbacks são muito positivos, são trocas muito construtivas, eu aprendo muito, 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 muito no dia a dia, nossas trocas são sempre riquíssimas, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, chega umas coisas também que a gente precisa respirar fundo e dizer, ok, vamos lá, é 1 em 1 milhão. Eu falo muito de oficinas, né? E uma vez uma pessoa chegou no meu Instagram e falou assim: você só faz, é só isso que você faz como psicólogo escolar? Me senti tão ofendida porque eu faço tanta coisa como psicólogo escolar. A minha vontade era falar um monte de coisa, mas aí eu respirei fundo e eu entendi, eu fui olhar quando essa pessoa começou a me seguir, né? O meu Instagram, gente, é psicóloga escolar. Acho que tem algumas pessoas que ainda não me conhecem no Insta. E aí eu fui olhar e vi que essa pessoa tinha começado a me seguir há 2 dias, 1 dia e tal. Falei, bom, ela chegou aqui agora. Isso não é recente não, tá, gente? Faz um tempinho. Chegou aqui agora, não me conhece, não sabe dos trabalhos que eu desenvolvo, aquilo que eu faço, que eu compartilho. Eu vou responder com muita paciência. E aí respondi que eu ia mandar um direct para ela, que eu precisava explicar, e aí eu fui com muita paciência, só que não me conhece, né, Polly? Obrigada. E aí eu fui ali com muita paciência no direct, explicando tintim por tintim, por que que eu falo, não é porque oficina, nananana, e fui contextualizando ali para ela entender. Porque, gente, não é que a gente faça só oficinas na escola. Ah, você só faz oficinas na escola? Não, não é isso. Mas é através das oficinas que nós vamos consolidar tudo aquilo que a gente vivencia e que a gente observa na escola. É o momento que a gente vai atuar em cima das demandas coletivas. É quando a gente sai das demandas individuais e a gente consegue ali trabalhar coletivamente. Então, as oficinas, elas não deixam de ser uma cereja do bolo, tá? E esses projetos, como eu pus aqui para vocês, eles podem ser desenvolvidos tanto com os alunos, quanto com os professores. Não existe uma regra geral de como eu vou desenvolver as minhas oficinas. O importante é somente que ela esteja alinhada com as necessidades, com as demandas e com a realidade da escola. Quando a gente usa uma oficina com os docentes, a gente precisa entender que ela vai ser uma excelente ferramenta, né, para possibilitar uma reflexão crítica sobre a realidade dos alunos, sobre o contexto dos alunos, assegurando que eles vão ter informação, possibilitando que eles consigam, assim, ter um novo olhar a partir de temáticas que são voltadas ali para aquilo que eles vivenciam no dia a dia. Então, quando a gente desenvolve uma oficina que está de acordo com a realidade dos nossos alunos, eles vão generalizar o aprendizado muito mais, eles vão compreender, eles vão entender aquilo que a gente está passando. Tá? Eles vão entender de maneira lúdica, se for criança, de maneira contextualizada, se for os mais velhos aí, os adolescentes ou os professores. Então, como é que eu faço na prática com essas minhas oficinas? Primeira coisa que eu penso é qual demanda vai ser utilizada. Ah, Tatiane, eu estou com um problema aqui de alunos que
estão apresentando comportamentos extremamente desafiadores em sala de aula. Comportamentos de desobediência. Eu criei esses dois sapinhos aqui. Tem até uma aluna, eu esqueci o nome dela, que já até fez os sapinhos. Eu mandei no kit da mentoria, porque me chegou um período, ano passado, na escola, a seguinte demanda. Uma turminha que eles estavam naquela fase de você é um cocô, você é um merda, você é não sei o quê, você é um xixi, você é um pum. Sabe essa fase para quem trabalha com educação infantil que chega? E tem ex-alunas que não gostam e chegam em casa e falam em casa. A professora também precisa trabalhar esses comportamentos e chegou essa demanda dos comportamentos, para mim, comportamental. O que eu fiz? Eu levei esses dois sapinhos, que eu chamo de sapinhos da gentileza. E aí eu tenho um sapinho, que é um sapinho bobão, que fica falando essas coisinhas que não são legais, só para implicar com o nosso amiguinho. E aí ele fala que você é isso, eu não fico repetindo as palavras, tá? Mas percebam que eu fiz aqui, ó, no formato, na minha mão, que eu consigo fazer o movimento, e eu fico brincando com eles, né? Então, esse sapinho, ele é um sapinho muito bobo, e as próprias crianças falam, ele é mal educado, ele é isso, ele nananã, e o sapinho fala várias coisas que não são legais para a gente falar para os nossos coleguinhas, que machuca, que vai ofender, que vai deixar os nossos coleguinhas tristes. Mas vocês sabiam que às vezes o sapinho fala isso porque ele quer ser amigo daquele outro coleguinha? E ele não sabe como ele faz para ser amigo desse coleguinha e ele fala dessa forma. Aí entra a nossa sapinha da gentileza. Mas eu trouxe a sapinha da gentileza que vai ensinar para ele como ele pode se tornar amigo desse colega, construir um vínculo com esse colega, sem ficar necessariamente chamando ele de bobão, disso, de aquilo, tentando chamar a atenção. E aí, essa pinha da gentileza, pessoal, ela começa a falar vários comportamentos que a gente pode ter que são legais na escola e que vai melhorar a nossa relação com os colegas, ajudar o coleguinha na tarefa, compartilhar o lanche, dizer por favor, obrigada, e aí eu vou construindo esse repertório junto com as crianças. Eu não fico sozinha falando, não, eu permito que eles construam esse repertório junto. Isso aqui deu muito certo, muito, muito, muito certo, tá? Os alunos conseguiram entender, e vez ou outra eles iam lá comigo, o sapinho tem que voltar na sala, o fulano continua, que eles adoram falar, dedurar o outro, né? Então, a gente precisa entender qual é a nossa demanda, entender o público. Imagina, se eu for com isso aqui para o ensino médio, não vai dar certo, né? Então, eu tenho que entender o meu público para eu saber quais recursos eu vou utilizar, quais ferramentas eu vou utilizar. Então, de maneira geral, a nossa rotina, o nosso roteiro nas oficinas primeiro, qual é a minha demanda? Pensei na minha demanda, já tenho a minha demanda. O segundo vai ser, qual é o meu público? O meu público é ensino médio, o meu público é ensino infantil, qual é o público que eu vou estar atuando? O terceiro, qual é o roteiro da minha oficina? Né? Minha oficina tem que ter início, meio e fim. No começo eu vou falar de quê? No meio vai ser o quê? Quais recursos eu vou utilizar? Vai ter lembrancinha? Não vai ter lembrancinha? Então, é dessa forma que a gente roteiriza a nossa oficina. Quando eu fiz a oficina do Pipo e da Fifi, eu entreguei essa lembrancinha para eles, para que eles explicassem para os pais. Pipo e Fifi é uma oficina de autoproteção na infância, tá? Para que eles explicassem para os pais o que era o Pipo, o que era a Fifi, o que eles aprenderam com essa oficina de autoproteção na infância. Um outro que eu trouxe aqui, um livro que eu comprei na minha última viagem. Quem chegou aqui agora e não me conhece, eu sou a louca da Ana Linas, então compro todos os materiais que eu posso dela. Infelizmente, nem todos têm traduzidos aqui para gente, ainda para o Brasil. A Ana Linas é uma autora espanhola, então esse aqui, por exemplo, ainda tá em espanhol, mas eu vou fazer as traduções para conseguir usar com as crianças. E tem uma parte desse livro, eu até mostrei para vocês,
que é um cachorrinho, ó, o cachorrinho Topito, que ele enfrenta vários rótulos na escola. Cadê a parte dos rótulos? Aqui. Ele tem vários rótulos que colocam aqui para ele na escola. E aí o Topito começa uma nova fase na vida dele, tá? Que é de desconstruir esses rótulos. Então, aqui claramente eu faria uma oficina sobre bullying, pensando nesses rótulos, né? E aí a gente poderia fazer os rótulos negativos e como é que a gente pode fazer essa substituição por outros tipos de palavras, enfim. Que mais que eu trouxe aqui para mostrar para vocês de oficinas? Eu tenho um cachorrinho, um gatinho, aliás. Isso aqui, gente, Tati, não, minha escola não investe em recursos. Isso aqui é um pote de amaciante. Só tem colado um gatinho de EVA na capa. O nome desse gatinho, eu já falei dele no Instagram, tem algum post sobre ele. É Gatinho João, coloque aqui o seu problemão. Toda vez que a criança chega comigo e não quer falar o que está acontecendo, elas escrevem para o gatinho João. Gente, elas escrevem isso aqui, ó. São problemas deles, tá vendo? Que eu não vou ler aqui para vocês. Mas, ó, vários probleminhas que eles escreveram para o gatinho João. E aí eu falo para eles colocarem um problema para o gato João e que o gato João vai resolver esse problemão aí, o gato João vai ajudá-los a resolver esse problema. Então, nas minhas oficinas, eu gosto de ter uma lembrancinha, eu acho que é legal, organizo, nem que seja um cartãozinho para as crianças, já fiz várias lembrancinhas, chaveirinhos. Essa da caixa das preocupações, eles já levaram uma caixinha para casa também. Então, a gente tem que planejar isso antes de ir a fundo com a nossa oficina. Aqui eu pus um checklist básico do nosso papel. Se a gente for pensar num roteiro de dia a dia em sala e na escola, qual é o meu roteiro de dia a dia na escola? Uma olhadinha básica nas salas de aulas, a minha observação participante, se eu tenho para aquele dia ou não, a minha escuta qualificada, o que eu planejei para aquele dia, começar a desenvolver, quais são as demandas do dia, essas e essas demandas eu preciso resolver, e é um momento de interação entre os alunos, tá? Isso também é extremamente importante. Bom, pessoal, eu acho que eu consegui passar tudo o que eu queria falar para vocês aqui hoje sobre a atuação do psicólogo escolar. Fico muito feliz de termos conseguido conversar e de ter recebido tantos elogios, tanta coisa bacana de vocês que eu consegui ler aqui. Foi bem desafiador o dia de hoje, mas eu tenho certeza que amanhã vai ser melhor e os nossos colegas que ficaram de fora vão conseguir estar juntos. Agradeço o tempo juntos de vocês. Não vamos ter lista de frequência hoje, tá? Como eu falei para vocês, eu vou disponibilizar o link no terceiro dia dos nossos certificados, não se preocupem. Obrigada demais. Obrigada por estarem aqui, todo mundo junto, 2 horas de aula, quase 10 horas da noite. Obrigada, obrigada, obrigada pelo carinho. Amanhã a gente volta com educação inclusiva, tá? Obrigada demais. Por hoje é isso. Assim que eu encerrar definitivamente aqui, eu vou compartilhar com vocês tudo que a gente viu na jornada, tá bom? Adoraria, espero que eu consiga ler todos os recadinhos que vocês estão mandando. E assim que eu finalizar, vou mandar tudo no grupo para vocês, tá? Vai ficar chegando as notificações, não fiquem chateados, tá? E amanhã eu espero todo mundo novamente. Amanhã vamos ser muito mais, porque todos os nossos colegas vão entrar. Obrigada, obrigada, obrigada pelo carinho. Isso é um combustível para a gente seguir. Muito obrigada. Contem sempre comigo. Um beijinho e boa noite.